No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT, que começa agora, você confere os seguintes assuntos. Caixa libera saques do abono salarial e do PIS esta semana. Petrobras vende derivados de petróleo 3,5 vezes mais caro do que o custo da produção. Especialistas alertam para o fim do uso das máscaras. E ainda, pesquisa. 53% acham que Lula é o mais preparado para a presidência. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa falando sobre economia. Um dado, o custo médio de extração do petróleo e produção de derivado da Petrobras em 2021 foi de R$ 114,89 por barril, só que a estatal vendeu o produto no mercado interno por um valor 3,5 vezes maior, R$ 416,40 o barril. O lucro pago pelo povo foi de R$ 301,51 por cada barril comercializado no país no ano passado. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, entidade ligada à CUT, alerta que é o povo quem banca esses lucros. E a afirmação se justifica dados os consecutivos reajustes de preços nos combustíveis, o gás, a gasolina, o diesel, enfim, os derivados de petróleo. Os cálculos sobre o lucro 3,5 vezes maior do que os custos de extração e produção são do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, com base nas informações dos relatórios de desempenho financeiro da Petrobras de 2019, 2020 e 2021. Na composição desses custos entram as participações governamentais, os royalties e participações especiais e todos os custos operacionais na extração do petróleo e no refino do petróleo. Os dados mostram que o valor de venda doméstica de derivados praticado pela gestão da Petrobras no ano passado, R$ 416 o barril, foi 63% acima do realizado em 2020, R$ 254,40 o barril, ao mesmo tempo em que o custo de extração e refino, em real, caiu. Por trás da diferença entre o custo de produção e o valor de venda doméstica está a política de preço de paridade de importação, a famosa PPI, praticada pela direção da Petrobras, que leva em consideração o preço internacional do derivado, variação cambial e despesas com importação e desconsidera outros custos internos de produção. Acontece que por conta da grande produtividade dos campos de pré-sal que foram descobertos em 2006 e dos investimentos nas melhorias operacionais das refinas brasileiras, a Petrobras vem apresentando queda nos custos para a extração do petróleo para a produção de derivados. O Cloviomar Cararini, que é economista do DIEESE na subseção da FUP, diz que o Brasil se tornou um país muito competitivo nesse setor. Ao mesmo tempo, por conta da política de preços de paridade de importação, a PPI, na hora de precificar, de colocar preço nos combustíveis em seus terminais, a Petrobras não leva em consideração esses custos de produção e sim o preço internacional, acrescido das despesas com a importação de derivados. Aquela velha história, produzimos em real, pagamos em dólar. Economia. E agora, ainda sobre economia, dinheiro no bolso, né? A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil liberam a partir desta terça-feira uma nova rodada do pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para trabalhadores do setor privado nascidos em setembro e para servidores públicos com final de inscrição 8. Na próxima quinta-feira vão ser liberados os saques para os trabalhadores nascidos em outubro e os servidores com final de inscrição 9. Os valores vão ser liberados até o dia 31 de março deste ano e poderão ser resgatados até o dia 29 de dezembro de 2022. Para ter direito ao abono salarial, que pode chegar até um salário mínimo, R$ 1.212, é preciso ter trabalhado ao menos 30 dias com carteira assinada por empresa no ano base, que neste caso se refere ao ano de 2020. Um outro requisito importante, a média salarial do trabalhador não pode ser maior do que 2 salários mínimos no período. O trabalhador da iniciativa privada, que tem direito ao Programa de Integração Social, o PIS, os trabalhadores podem sacar o dinheiro na Caixa. Já os servidores que têm direito ao PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, sacam no Banco do Brasil. Nos dois casos, o prazo vai até o dia 29 de dezembro, de acordo com os calendários. O valor do benefício é proporcional aos meses trabalhados. Por exemplo, quem trabalhou 12 meses com carteira assinada ou como servidor em 2020, recebe um salário mínimo. Quem trabalhou 6 meses, digamos, recebe meio salário mínimo e assim por diante. Notícias.
Especialistas na área de saúde alertam que a pandemia ainda não acabou e criticam autoridades que flexibilizaram o uso da máscara contra a Covid-19, inclusive em locais fechados, em pelo menos 20 capitais, entre elas São Paulo e o Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. O deputado federal Alexandre Padilha, do PT, que é médico infectologista e professor universitário, também atende a pacientes e supervisiona o atendimento dos alunos em unidades básicas de saúde, vê a medida como um complexo de vira-lata por parte de alguns governantes que tomaram a decisão baseados no que os países da Europa decidiram. Num artigo publicado pela Rede Brasil Atual, o Alexandre Padilha afirma que ainda não é o momento de suspender o uso da máscara. Ele diz que o mais importante princípio na área da saúde é a precaução e que estão se esquecendo que o hemisfério norte está começando a viver o início da primavera e depois o verão, estações em que os vírus se proliferam. Na avaliação da pneumologista Margarete Dalcomo, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, a entidade que é uma das principais vozes na linha de frente da luta contra a pandemia no país, a decisão de flexibilizar o uso de máscaras é uma temeridade. A afirmação dela, feita ao Universo Online, é a seguinte: se você perguntar do que eu tenho medo, como acho que a vida no planeta vai acabar, eu não citaria bomba atômica ou um meteoro. Diria que tende a acabar com epidemias, sobretudo agora com o homem favorecendo ecologicamente o surgimento de novas doenças. Ela citou inclusive a situação da China e também na Coreia do Sul, países que têm registrado números recordes de casos, para falar sobre a flexibilização do uso de máscaras. Ela lembrou que a Coreia do Sul distribui máscaras de boa qualidade para todo mundo e até um tempo testava, os cidadãos, até mesmo no sinal de trânsito. Mas o que aconteceu foi que eles relaxaram, vacinaram muito pouco. Em um boletim divulgado no último dia 11, pesquisadores da Fiocruz afirmaram que o distanciamento físico ou o abandono do uso de máscaras de forma irrestrita colabora para um possível aumento de casos, de internações e de mortes, e não protege de uma nova onda, não protege a população de uma nova onda de Covid. A China vive um novo surto de Covid. No fim de semana foram 4.638 mortos no sábado. A Coreia do Sul registrou mais de 620 mil casos. Se contar em uma semana, foram 2,5 milhões. A Alemanha também voltou a registrar um novo recorde consecutivo da incidência de Covid-19 e ultrapassou na semana passada pela primeira vez as 1.600 infecções por dia. Política. Agora, eleições 2022, dados da primeira rodada da pesquisa FSB, patrocinada pelo Banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, dia 21, mostram que o ex-presidente Lula, PT, para os entrevistados, é o candidato mais preparado para resolver problemas do país, que vão da fome, passando pelo desemprego e chegando aos preços altos. Ele tem 43% das intenções de voto no primeiro turno das eleições deste ano para a presidência da República. Em segundo lugar, aparece Bolsonaro, com 29%. Ele também é considerado, Bolsonaro, um presidente ruim ou péssimo por 61% dos entrevistados. Então, se a disputa pela presidência for para o segundo turno, segundo a pesquisa, Lula alcança 54% dos votos, Bolsonaro tem 35%. Para a maioria dos eleitores, Lula é o candidato mais preparado para resolver os problemas do país. Os tópicos são os seguintes, A entrevista feita utilizou algumas informações, alguns recortes. Por exemplo, para a maioria dos eleitores, o Lula é o candidato mais preparado para resolver problemas do país em termos de redução da pobreza para 51%, manter ou ampliar programas sociais de distribuição de renda para 49%, gerar empregos 47%, controlar o aumento de preços 43%, promover o crescimento da economia brasileira 42%, reduzir impostos 42%, combater a pandemia de Covid-19, 36%, corrupção, 30%. O Instituto FSB ouviu por telefone 2.000 pessoas entre os dias 18 e 20 desse mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, intervalo de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral é BR-09630/2022. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!